Mas eu quero falar de uma outra questão que a gente estava apostando aqui, que agora tem uma indicação. Pelo menos do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, já há uma indicação. Falamos então de retorno de Marta, de Guilherme Boulos. Vamos para o seu principal opositor nessa corrida para a Prefeitura de São Paulo, que é Ricardo Nunes. O ex-presidente confirmou a indicação do ex-comandante da Rota, o Ricardo Mello, para ser candidato a vice da chapa do prefeito Ricardo Nunes. Agora, Bolsonaro disse que está aguardando apenas uma resposta de Nunes. É o que ele disse durante uma entrevista que ele concedeu. E ele fala o seguinte: a partir do momento em que Valdemar, que é o presidente do PL, tomou a decisão de compor com o MDB, falou que eu indicaria o vice. Eu apresentei um nome, que ele aprovou. E agora depende do Ricardo Nunes aceitar esse nome. Vamos falar então primeiro da indicação e depois do que o ex-presidente da República falou sobre Ricardo Salles, tá? Porque ele falou também que estava com dor no coração de não poder indicar Ricardo Salles. Já já a gente vai entrar nessa história aí. Vamos começar com o ex-comandante da Rota. É uma boa estratégia nesse momento em que a segurança pública é o tema número 1 do debate, hein, Gustavo Segré? Eu acredito que sim, nós falamos sobre isso nessa semana agora. Seria esse o nome indicado pelo Bolsonaro e agora vamos ver se o Nunes aceita. Eu acho que ele vai aceitar. Não tem muitas opções para conquistar o apoio, não somente do presidente, sino da turma que vem junto com ele. E a colocação, a sugestão de um coronel que trabalhou na área de segurança me parece muito acertada no momento de insegurança que nós estamos vivendo. Ricardo Nunes tem alguma chance de negar uma indicação como essa, hein, Luiz Felipe Dávila, na atual conjuntura ali da formação partidária que eles estão? Tem, se o Milton Leite quiser ser vice. Aí realmente é um nome que tem mais peso de qualquer outro nome do vice. Então eu não sei se isso foi um balão de ensaio para o Milton Leite, que começou a sair na imprensa aqui que poderia ser vice do Ricardo Nunes. Mas o nome do Ricardo Mello é um bom nome, não só por causa da questão da segurança. Ele fez um ótimo trabalho na CEAGESP aqui. Também. A CEAGESP perdia dinheiro, era uma empresa deficitária, passou a dar lucro, deu 24 milhões no primeiro ano, ou 27 milhões no primeiro ano e 24 milhões no segundo ano. Acabou a maracutaia que existia lá, tinha câmara de segurança, melhorou a infraestrutura. Eu fui lá durante a campanha de 22, eu vi que melhoria foi feita na CEAGESP. Então, além de tudo, além de ter ligado a bandeira da segurança pública, como gestor público, ele também foi uma pessoa que conseguiu acabar com a corrupção, colocar ordem e fazer uma empresa deficitária se tornar superavitária. Portanto, é uma pessoa, assim, qualificada para ocupar esse cargo. Fala, Gani. Concordo, é um nome do ponto de vista técnico bom, do ponto de vista político é bom também, atrai os eleitores do Bolsonaro. Agora, o Ricardo Nunes, além dessa questão do Leite... Você acha que pode dar uma ajudada a Nunes a dar uma virada aí nessa... Eu acho que sim. Agora depende dele, porque muitas vezes o que eu percebo nele é uma resistência em se aproximar do Bolsonaro ou de pessoas ligadas ao Bolsonaro. Ele tem um certo receio do julgamento da imprensa. Ele tinha, né? Porque depois que o bicho começou a pegar, ele quis se aproximar. Começa a se aproximar. Então eu acho que ele precisa só romper mais essa barreira, ainda mais no mundo de hoje. Se você ficar em cima do muro, você vai apanhar de todos os lados. 5h27, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí nas outras plataformas. Seguimos. Fala, Segré. Estava pensando que se Leite vai de... Milton Leite. De candidato a vice, acabou a candidatura, pelo menos formal, do Kim Kataguiri, né? Não, sim, mas o Kim Kataguiri não vai ser candidato formal mesmo, porque o partido não vai... Ele espera que numa convenção haveria legenda, sendo que o Milton Leite é o maior aliado hoje do Ricardo Nunes. E não tem nenhum interesse em ter candidatura própria e se distanciar do Ricardo Nunes e dividir a direita. Existe hoje um entendimento que a direita não pode ir dividida para essa eleição. É isso aí. Senão já vai fadada ao fracasso, né? Então está cada vez mais consolidado o nome do Ricardo Nunes. Então não vejo que a história do Kim Kataguiri possa ter algum respaldo político do partido em São Paulo. E que análise você faz desse cenário, Piperno? Eu acho que o nome do Ricardo Mello é soma zero para o prefeito Ricardo Nunes. O prefeito Ricardo Nunes, ele já vai ter esse eleitorado à direita. Ele não precisa fazer esforço nenhum. Ele pode cruzar os braços, ficar mudo na campanha, que esse eleitor vai votar nele contra o Boulos. Se ele não tiver nenhum
se não tiver nenhum outro candidato à direita. Eu concordo com a tua tese. Sim. Perfeito. O que não vai acontecer, né? Claro que se aparecer, por exemplo, se por acaso, por algum milagre, o Kim convenceu o partido, ou aparecer algum outro nome, o Salles, numa outra legenda, enfim. Agora, o fato é que, se não acontecer isso, se não acontecer essas coisas improváveis, o prefeito ele não precisa de esforço nenhum para conquistar esse eleitor. O prefeito tem que buscar o eleitor mais ao centro. E aí foi muito importante, foi muito, enfim, sugestivo, um levantamento que o Jornal Estado de São Paulo publicou anteontem, de um cientista político, fez um levantamento, fez um cruzamento sobre como votaram várias regiões de São Paulo, né, enfim, nos últimos pleitos, e constatou que, por exemplo, a Tabata, ela teve muitos votos em regiões, até então, tradicionalmente dominadas pelo PSDB. Então, a Tabata, ela consegue se posicionar bem nesse eleitor mais ao centro, coisa que, obviamente, nem o Boulos e nem o prefeito conseguem. Então, eles, tanto o Boulos quanto o prefeito, têm que pensar nesse eleitor. Esse eleitor é quem vai decidir a eleição. Que foi, Segré, e depois eu abro aqui para o Dávila também. Sabe que, junto com o pacote Marta Suplicy, vem o Lula. Então, quando vai ter comícios, muito provavelmente o presidente Lula vai participar. Quando vem uma indicação do presidente Bolsonaro, no pacote vem também a possibilidade de participar num comício do presidente Bolsonaro. Duvido que algum político desestime essa possibilidade, mesmo que seja seletivo em determinadas regiões. E da mesma maneira que o Boulos não negou que o Lula colocasse o dedinho na candidatura, duvido que o Nunes não vai se opor a que o Bolsonaro faça a mesma coisa. Pessoal da Rádio está de volta, nós estamos falando da indicação do ex-comandante da Rota e também que comandou a CEAGESP aqui em São Paulo para vice de Nunes. Agora cabe a Nunes aceitar ou não, e a gente vai entender também as outras indicações ou complementos políticos que possam levar à composição dessa chapa aí do prefeito de São Paulo que quer tentar a reeleição. Fala, Luiz Felipe Dávila. A análise do Piperno está correta, que é o voto do centro que vai definir a eleição. Mas é uma análise errada no contexto da polarização. Por quê? No contexto da polarização, você tem que fortalecer a sua base dos seus eleitores, porque, na verdade, você aposta que o centro vai migrar para um dos lados da polarização, porque, no fundo, é uma eleição plebiscitária, é quem eu não quero na prefeitura. Daí, o Boulos fortalecendo a esquerda com a Marta Suplicy e o PT, e o Ricardo Nunes, evidentemente, fortalecendo do seu lado, porque, no fundo, esse eleitor hiper de centro, no primeiro turno ele pode ali votar na Tabata tal, mas a maioria do eleitorado hoje é o voto plebiscitário. Eu não quero o Boulos na prefeitura, eu vou votar no Ricardo Nunes. Eu não quero o Ricardo Nunes, eu vou votar no Boulos. Então eu entendo que num cenário polarizado, essa história de ganhar o centro é perda de tempo, porque se você fazer um sinal para ganhar o centro, Piperno, o que parece é que você é meio fraco pelos seus fiéis seguidores. Então, hoje, para aumentar esse cenário de polarização, o próprio presidente Lula disse que em São Paulo é uma eleição plebiscitária dele contra o Bolsonaro. Então, assim, o radicalismo em São Paulo já está dado. Então, o que você está tentando fazer com as chapas é montando as suas chapas para fincar o pé dos seus seguidores, e você entende que o centro, na hora do vamos ver, vai migrar para um dos dois extremos. Que foi, Piperno? A análise do presidente Lula é correta, mas nesse presidente caso... Lula? Sim. Tá. Lula, correta, mas nesse caso, as duas chapas, elas raciocinam da mesma forma. Sim. E elas não precisam disso, eu entendo. E, aliás, quem ensina isso é o próprio presidente Lula. O presidente Lula, ele sempre buscou alguém mais moderado para a chapa dele. O presidente Lula, ele não tem 48,4% da preferência do eleitor do Brasil. O que o presidente Lula conseguiu agora, recentemente nas eleições anteriores, foi exatamente conversar com uma parte do eleitorado que não integra o seu eleitor cativo. Então,
É isso que essas duas chapas têm que enxergar. Elas, vejam, elas não precisam mais conversar com o seu eleitor cativo, porque numa eleição polarizada, ele já vai aí, por natureza. Tem que buscar mais esse voto que não tem dono. Agora, eu quero trazer um pouco também da manifestação do presidente da República, do ex-presidente da República, mas é um saco isso, né? Vai falar da pessoa... O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, falou sobre Ricardo Salles, porque há uma cobrança bastante grande também do eleitorado dele para essa possível indicação. Inclusive, a gente sempre acompanha, né, nas pessoas que nos assistem, quando a gente entra nesse tema, muita gente menciona ali no chat o nome de Ricardo Salles. Pois bem, ele falou o seguinte sobre Ricardo Salles: lamento com o coração porque queria o Ricardo Salles, mas é página virada. Ele é jovem ainda, um cara extremamente inteligente. Acredito que em um próximo momento essa prefeitura pode ir para Ricardo Salles, que teve uma excelente votação para deputado federal. Por que você está rindo, Fábio Piper? Eu adoro o Salles. Eu acho que é um cara bacana, gente boa e tal, né? Mas não é o cara que eu quero. Eu não me convenço dos motivos dele para barrar o Salles, até como vice. De qualquer forma, é um direito que o presidente tem, né? Fala, Gani. Não, eu acho o Salles uma pessoa muito competente, já tive em alguns programas junto com ele, fala muito bem, é muito bem articulado. E eu acho que ele se identifica muito com a direita, com os conservadores e com o próprio Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro está sendo absolutamente sincero ali, só que tem outras forças dentro do PL, o próprio Valdemar Costa Neto, que entende que agora apoiar o Nunes seria a melhor estratégia para derrotar uma eventual vitória de Guilherme Boulos, que poderia, entre aspas, o próprio Valdemar falou isso, agora, incendiar o país. Você acha que, por exemplo, esse vice que eles indicaram, o Ricardo Mello, tem mais apelo eleitoral do que o Ricardo Salles? Pois bem, o que você acha, Luiz Felipe Dávila? Não, mas então, veja só uma coisa aqui. O Ricardo Salles não vai ser o candidato por uma questão muito simples. O dono do partido, Valdemar Costa Neto, não quer que Ricardo Salles seja candidato a nada. Então, esse é o ponto. Ele brigou com o Ricardo Salles, ou melhor, o Ricardo Salles brigou com o Valdemar por causa da indicação lá, então criou uma animosidade. E aí, no fundo, é o seguinte: no Brasil, a gente precisa entender, quem manda no político não é o eleitor, é o dono do partido, é ele que diz se vai ou não vai, se vai ter dinheiro ou não para a campanha. Então o negócio é o seguinte: ali tomou um veto do presidente do partido, e o presidente do partido olha além da candidatura. Está olhando se vai conseguir eleger mais vereador, se vai conseguir ter mais influência no governo de Ricardo Nunes. A conta é um pouco outra com a cabeça do presidente do partido. Então, o que eu vejo é a escolha do Araújo no sentido de que esse é uma pessoa que une duas coisas, traz mais um peso de partido para dentro e, além de tudo, é uma pessoa ligada à questão da segurança e de uma boa gestão, que vai ser uma questão importantíssima para bater principalmente na oposição, que parece sempre muito condescendente com as questões de segurança pública. Fala, Segré. A minha dúvida é por que essa indicação do Bolsonaro não é para vice-prefeito do próprio Ricardo Salles. Porque poderia tranquilamente ser o candidato. Porque o Ricardo Salles é o Valdemar que não quer. Não tem jeito, o Valdemar não quer. Porque poderia dividir os votos da direita. Exatamente. E aí Guilherme Boulos teria um corredor para ganhar. O que você sente hoje nas conversas, assim, ninguém quer que o Boulos ganhe a eleição do lado da direita. Então, assim, a gente não pode deixar o Boulos. É por isso que está unindo tudo em torno do Ricardo Nunes. Assim, o objetivo hoje da direita paulista e paulistana é não deixar o Boulos ganhar. Então, assim, esquece todas as diferenças, esquece as diferenças políticas nesse momento e vamos nos unir nisso aqui, porque essa é a missão de todos. Porque o Boulos sentado na Prefeitura de São Paulo vai ser um enorme ativo político para a esquerda em 2026. Fala, Piperno. Não, sobre isso que o Dávila mencionou no início, quem manda são os donos de partido, é verdade. Até o Padre Kelmo, essa semana, sentiu isso. Queria ser candidato aí, o dono. Mas ia ser legal, viu? Não. Ia ser legal. E agora, o candidato padre não pôde, né? Porque o dono do partido falou, mas não estou nem sabendo disso aí. O que ele está falando aí? Não estou nem sabendo disso aí do candidato padre. E lá, essas histórias das últimas eleições, hein, Luiz Felipe Dávila, que você vivenciou de perto.